seja bem-vindo ao Artes Viana, canal de artesanato passo a passo. E para continuar a sequência natalina, vou trazer para vocês hoje o passo a passo desse lugar americano. Ele é um pouquinho complicadinho de fazer, mas é só a parte final, que é a parte do plástico, que é opcional. Já deixem o seu like, se você ainda não é um inscrito, já se inscreva para você não perder nenhuma novidade, principalmente nesse mês de dezembro, que a gente vai trazer inúmeras novidades para a gente estar decorando a nossa casa. Vamos começar! Primeiramente precisamos do molde. Como eu não achei na internet, eu mesmo fiz. Então o molde é composto pelo bigode, dividido em duas partes, pelo rosto, né? A partir do rosto se tira a bochecha, o nariz e a sobrancelha. E o molde, né, é do contorno. Então aqui vai estar o chapéu e a parte da barba. Eu recortei aqui para estar me auxiliando, na verdade, na hora de estar costurando a manta acrílica. Então vocês vão estar vendo que vai servir como um gabarito, para que a costura fique de forma uniforme. Além do molde, vamos agora para os materiais que a gente vai estar utilizando nesse lugar americano. Vou precisar de tecido branco, né, bastante, porque cada lugar americano usa cerca de 3 partes. Feltro vermelho, feltro cor-de-rosa, um tecido natalino, né, que combine com o feltro, tecido bege para o rosto, tinta de tecido preta, a manta acrílica, além dos materiais de costura, linha branca e linha vermelha e alfinetes. Vamos começar! Primeiro passo, a gente vai estar passando os moldes para os tecidos e recortando. Eu já risquei, né, os moldes, alguns eu já recortei. Lembrando que quando a gente riscar o molde, a gente tem que deixar de meio a 1 centímetro sobrando, tá? Que é pra gente tá colocando, né, pra dentro, na hora de costurar. Ou pra tá auxiliando mesmo na costura. Então, aqui, eu tenho um molde, né, do rosto. A bochecha são 2 moldes. O nariz é um. Uma fita, né, pra gente tá decorando o chapéu. O molde do chapéu é uns também. O das sobrancelhas são 4 moldes, porque eu não vou fazer em feltro, vou fazer em tecido. Então, ele tem que ficar fofinho, pra tá ficando igual a bochecha e o nariz. Pra quem for utilizar o feltro na sobrancelha também, aí pode recortar só 2 vezes. O molde da barba, então, tá aqui, ó, tecido, manta acrílica e tecido. Eu já alfinetei, né, porque já ajuda para estar recortando, porque esse tecido escorrega bastante e a manta ajuda a sair do lugar. O do bigode é a mesma coisa da barba. Então, é o tecido, manta acrílica e tecido. 2 vezes, né, tá aqui. Agora, a gente vai começar a costurar. O primeiro passo vai ser o rosto, né? A gente vai alfinetar as bochechas e o nariz no lugar e já vai estar pintando os olhos. A gente já também costura a sobrancelha para ela ficar pronta para a gente estar colocando no rosto. A sobrancelha, eu vou estar mostrando para vocês como a gente vai estar costurando. A gente vai costurar externamente e depois a gente vai virar ela, então vai ter que costurar pelo avesso. Aqui, então, eu tenho 2 partes da sobrancelha, uma com o avesso para baixo e a outra com o avesso para cima, né, aqui. E com o próprio molde mesmo, esse não precisa riscar, eu vou estar colocando ele sobre o tecido e vou estar passando a costura em volta. Lembrando que aqui na parte de baixo, mais ou menos aqui no cantinho, eu vou estar deixando pelo menos um dedo aberto, que é por onde eu vou estar desvirando ele depois. Lembrando também de fazer o arremate, tá, gente? Nos outros vídeos a gente já explicou o que é o arremate.
aí, vamos fazer o arremate. A gente volta a costura, uns 3 pontos, e faz ela de novo. Cortamos as linhas, né? Vai ficar esse espaço aqui aberto, tá vendo? A gente pode tirar um pouco dessa sobra e a gente já desvira. Aqui eu já desvirei, então, esse espaço aqui que ficou aberto, a gente vai estar colocando para dentro e a gente vai estar fechando uma das sobrancelhas. A gente vai fazer esse mesmo processo com as duas. Uma já tá pronta. O rostinho eu já marquei com os alfinetes, né? Agora a gente vai estar costurando. Então, a gente já vai aproveitar a linha branca que tá na máquina, vamos costurar as duas sobrancelhas e vamos trocar a linha para colocar o nariz e a linha cor-de-rosa para fazer as bochechas. Lembrando que sempre na hora que for costurar as partes, é sempre bom tá ajustando elas para que elas não se movam, né? E às vezes pode ficar um pouquinho mais para dentro do que tava, então é sempre bom tá puxando, ou quem tiver ferro de passar roupa, pode estar passando, pelo menos o tecido, né? E o feltro tem que passar com uma temperatura mais baixa. Mas o feltro, ele já é um tecido grosso, então ele fica bem firme, é só os tecidos mesmo que a gente precisa estar arrumando. Já costuramos o rostinho, agora a gente vai estar fazendo o olho com a tinta preta e enquanto seca a gente vai passar para a próxima peça. Vamos aproveitar que a gente está com a linha vermelha na máquina e vamos costurar a fita decorada no gorro. Nosso chapéu tá aqui com o efeito decorativo. Eu utilizei o próprio desenho da fita, né, para me orientar a seguir a reta, então ficou uma fita com os desenhos mesmo certinho e só um pedacinho do outro desenho de cada lado. Eu alfinetei, então tá bem vincado. Importantíssimo, dobra a peça no meio, confere se uma fita tá batendo na mesma direção da outra fita para não ficar um trabalho torto. Tá tudo certo? Alfinetou? Aí sim, a gente passa para a costura. Então, a gente vai passar uma costura reta na parte de cima. Quando chegar aqui no finalzinho, a gente vai estar cortando em diagonal, embutindo para dentro. Passamos a costura e passamos a costura na parte de baixo também. Arrematamos aqui no final e o nosso chapéu já vai estar pronto para estar fazendo a segunda parte do lugar americano. Já costuramos então aqui o detalhe, né? Já tá certinho. Agora a gente vai trocar a linha vermelha pela linha branca e a gente vai passar pro próximo passo, que vai ser o bigode. Aqui já costuramos uma parte do bigode. Eu cortei o excesso de tecido e agora a gente vai estar passando o viés em volta. Já terminei de passar o viés, então o acabamento ficou assim. Agora a gente vai passar para a barba do Papai Noel. Para estar fazendo a barba, eu vou usar uma técnica diferente. Eu prendi o molde no tecido com alfinete. Tá vendo que ele tá recortado? Vai ser o gabarito por onde eu vou passar, né, na máquina. Então, colocando na máquina, eu vou estar passando a costura seguindo esses riscos. Então, eu vou estar dobrando. Primeiro, eu vou fazer essa parte, né? Depois dessa, eu vou tirar essa parte aqui totalmente. Vou passar a costura na segunda linha, depois
na terceira e por fim eu vou fechar com uma costura externa, né? Seguindo o risco que eu fiz no próprio tecido. Aí sim a gente vai ter acabado a barba. Então, gente, vai ficar assim, ó. Eu usei todas as partes e fiz todas as costuras, né? Então, tá aqui, ó. Agora, só tá costurando essa parte de fora. E aí, a gente vai poder tá trazendo o rostinho, né? Centralizando. A gente anexa ele com o alfinete e costura ele também. Lembrando que essa sobra aqui, ela deverá ser colocada para dentro em toda essa parte e costurado certinho. Costuramos, aí a gente vai poder passar para a parte do chapéu, aonde a gente vai alfinetar ele, né? Essa parte aqui vai ficar nessa linha, essa marcação aqui. Então, a gente vai alfinetar certinho pra gente estar costurando. Eu já costurei, então, tá costurado. Aqui, eu já medi aonde tem que ficar o bigode. Eu vou passar uma costura aqui e aqui. E depois eu vou estar cortando esse molde inteiro em mais um pedaço branco pra gente estar finalizando, como se fosse uma almofada. Agora, a gente vai finalizar o lugar americano. Então, a gente pode estar utilizando o mesmo tecido que a gente utilizou para estar fazendo a barba e o bigode, ou um tecido diferente. Eu vou estar usando tecido diferente, é tecido de pano de prato, porque ele é mais grosso, então ele vai dar firmeza ao lugar americano. Então, com o lado do avesso para cima, eu coloco em cima do lugar americano, prendo com os alfinetes e virando aqui, eu vou estar seguindo a costura na máquina, né? Eu vou seguir as laterais, o gorro também, e vou estar deixando uma abertura aqui na lateral, para que eu possa estar desvirando a peça e depois finalizando. Nosso lugar americano já está pronto, então eu finalizei aqui com uma costura externa lateral. Eu fiz de linha vermelha, então ficou invisível, não dá pra ver. Atrás ficou assim. E agora vem uma dica muito importante. Caso você queira proteger ele, né? Primeiro porque é branco, então às vezes acontece de estar derrubando alguma coisa nele, né? E pode vir a me manchar. Então, vamos colocar um plástico e fazer o acabamento em viés. Assim, toda vez que a gente utilizar, a gente passa um pano úmido e ele vai ficar sempre limpinho e vai durar muito mais tempo. A gente vai precisar do plástico e do viés. O plástico é aquele que a gente compra, né, nas lojas de tecido para a gente forrar a mesa. Ele possui 3 espessuras, né, fina, média e grossa. Eu sugiro que vocês comprem a fina ou a média, que é mais fácil para estar costurando. A grossa, ela é mais complicada, exige uma agulha diferente, né? E é mais complicado para estar pondo viés. Então, o fino e o médio já tá ótimo. Já ajuda bastante e é bem mais fácil de estar costurando. Eu recortei um pedaço do plástico, né? Que esteja embaixo do lugar americano e outra parte do plástico. Aqui na lateral, ó, não está recortado, então eu apenas dobrei. Eu alfinetei ao redor, né, para que ele não saia do lugar na hora que eu for estar recortando o plástico, né, cerca de 1 centímetro mais ou menos, que é a largura que o viés fica, né, e eu vou passar o viés por fora, então eu não vou pegar o lugar americano, porque seria mais difícil, né, porque seria uma costura mais grossa, e precisaria que o viés fosse mais grosso e não ficaria com um resultado tão bonito. Então, eu vou passar o viés por fora, só para estar prendendo um plástico um no outro mesmo. Está pronto o nosso lugar americano. Então, já tá com plástico, né? Ficou de forma externa com viés. E depois de um tempo, se a pessoa quiser, ela pode estar retirando este plástico e trocando por outro, fazendo com que o lugar americano dure mais tempo. De grau de dificuldade, ele é um pouquinho complicado de fazer,
mas principalmente nessa parte de plástico. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.